Olá, turminha, tudo bem? Na nossa aula de ciências, iremos falar sobre animais vertebrados e invertebrados. Você sabia que os animais vertebrados apareceram sobre a Terra há mais de 450 milhões de anos atrás? São mais de 45 mil espécies diferentes, que estão divididas em 5 grandes grupos. Vamos aprender um pouco sobre isso? Vamos lá, turminha? Animais vertebrados. O que são animais vertebrados? Animais vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral em seu esqueleto. Vértebra. O que é isso, tia? Vértebras são os ossos que compõem a coluna vertebral. Elas são divididas em 5 grupos: cervicais, torácicas, lombares, sacro e cóccix. Os animais vertebrados podem ser classificados em aquáticos, anfíbios, mamíferos, aves e répteis. Mamíferos. Os mamíferos são animais vertebrados que mamam logo após o nascimento. Os mamíferos conseguem viver em lugares muito quentes ou frios. Isso ocorre porque eles conseguem manter a temperatura do seu corpo constantes. Aves. As aves são animais vertebrados que têm o corpo coberto por penas. As aves têm bico, 2 asas, respiração pulmonar e são ovíparas. As aves se alimentam de folhas e frutos. Existem aves que voam e outras espécies que não voam. A ema é uma ave corredora que usa suas grandes asas para se equilibrar e mudar de direção durante a corrida. Peixes. Os peixes são animais vertebrados que vivem em ambientes aquáticos, como lagos, rios ou mares. Os peixes têm o corpo coberto por escamas ou por uma pele grossa. Geralmente, têm respiração branquial. Além disso, a temperatura do corpo desses animais varia de acordo com a temperatura do ambiente. Répteis. Os répteis são animais vertebrados que têm o corpo coberto por escamas ou carapaças. Os répteis têm respiração pulmonar e se locomovem nadando e andando. Os répteis são ovíparos e se alimentam de insetos e outros animais. Além disso, a temperatura do corpo desses animais varia de acordo com a temperatura do ambiente. Anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados que geralmente têm pele lisa, fina e úmida. Os anfíbios, em geral, são ovíparos, quando filhotes, e respiração pulmonar, quando são adultos. Além disso, a temperatura do corpo desses animais varia de acordo com a temperatura do ambiente. Vivem geralmente em ambientes úmidos, próximos à água, como lagoas e represas. Se alimentam de pequenos animais como moscas, aranhas, minhocas e até mesmo outros anfíbios. Animais invertebrados. O que são animais invertebrados? Animais invertebrados são aqueles que não têm coluna vertebral em seu esqueleto. Alguns animais invertebrados que conhecemos são
formigas, minhocas, polvos, água-viva e estrela do mar. Um curioso fato é que mais de 95% dos animais existentes no planeta são invertebrados. Isso mesmo, os vertebrados, como os cachorros, gatos e seres humanos, não chegam nem a 5% dos animais que habitam por todo o planeta. Os invertebrados são considerados os animais mais antigos da Terra, pois eles derivam de uma forma de vida primitiva e unicelular, como os protozoários. Onde vivem os animais invertebrados? Como existem muitas espécies e famílias de animais invertebrados, eles vivem em vários lugares diferentes. Alguns, como a formiga e a minhoca, vivem em terra firme. Outros, como o polvo e a água-viva, vivem no mar. Tem também uns que vivem em rios e água doce. Alguns em regiões quentes e outros em regiões frias. Agora, turminha, vamos ler juntos? Na página 185. Muitos animais possuem conjunto de ossos que formam o esqueleto. Alguns desses ossos formam a coluna vertebral, a qual não é observada em todos os animais. Os ossos do esqueleto, incluindo os da coluna vertebral, ajudam a movimentar, sustentar e proteger o corpo. O ser humano, as aves, as cobras, os sapos e os peixes são exemplos de animais que possuem coluna vertebral. Os animais que possuem coluna vertebral são chamados de vertebrados. Observa a imagem, turminha. Os peixes são animais que vivem em ambiente aquático e se locomovem com o auxílio das nadadeiras distribuídas pelo corpo. Geralmente, têm o corpo revestido por escamas. De maneira geral, os peixes se desenvolvem em ovos fora do corpo da fêmea. Alguns exemplos de peixes são o dourado, o tubarão e a raia. Anfíbios. Os anfíbios são animais que podem viver em ambientes aquáticos e terrestres. Eles possuem pele lisa e úmida e pernas adaptadas para saltar, caminhar ou nadar. A maioria dos anfíbios se desenvolve em ovos fora do corpo da fêmea, como as pererecas, os sapos e as rãs. As aves possuem bico, o corpo coberto por penas, um par de asas e a maioria delas voa. Algumas apenas caminham, como os pinguins, os avestruzes e as emas. As aves se desenvolvem no interior de ovos que ficam fora do corpo da fêmea. Répteis. Os répteis são animais que possuem o corpo coberto por escamas, placas ou carapaças. Alguns se movimentam andando, outros correndo e alguns por meio de movimentos laterais do corpo, como as serpentes. A maioria dos répteis se desenvolve em ovos fora do corpo da fêmea, como serpentes, lagartos e as tartarugas. Mamíferos. Os mamíferos possuem o corpo coberto por pelos. Estes animais se alimentam de leite materno até certo tempo, após o nascimento. A maioria se desenvolve até o nascimento no interior da fêmea, em um órgão chamado útero, como o lobo-guará, o elefante e o gorila. Alguns animais não apresentam coluna vertebral. Eles são chamados invertebrados. Observe a imagem. A minhoca, borboleta, aranha, caranguejo, esponja do mar, estrela do mar. Então, relembrando, animal vertebrado é aquele que possui
coluna vertebral. E animal invertebrado é aquele que não apresenta coluna vertebral. Certo, turminha? Lá no final do livro, nas páginas 21 e 23, tem um jogo da memória sobre os animais vertebrados e invertebrados. Então, destaca lá no final do livro e brinca bastante. É muito legal o jogo da memória, não é mesmo, turminha? E depois vocês deverão responder as páginas 189 e 190. Combinado, turminha? Está muito fácil. Mamão com açúcar.